saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito dos Salmos, meditando nos 150 Salmos em 150 dias. Hoje, com o Salmo 14. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Ao músico-chefe, entendemos que, como já foi falado em outros salmos, era usado nos atos públicos, era recitado em público pelos músicos chefes, era o cantor-mor. O tolo disse em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos. Fizeram obras abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Do céu, o Senhor olhou para baixo, sobre os filhos dos homens, para ver se havia alguns que entendessem e buscassem a Deus. Todos desviaram-se e juntos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, nem um. Todos os trabalhadores não têm conhecimento da iniquidade? Devoram o meu povo como quem devora o pão, e não invocam ao Senhor. Ali estavam eles em grande temor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhastes o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Ó, se a salvação de Israel saísse de Sião, quando o Senhor trouxer de volta o cativeiro do seu povo, Jacó se regozijará, Israel será feliz. Nós vemos aqui, esse salmo, ele fala da depravação do homem caído, do homem universal, ou seja, de toda a humanidade. O homem caído na sua corrupção moral degenerada, ou seja, o ato de corromper alguém para obter vantagens. Isso fala do ímpio. E como fala do homem caído, nós entendemos no início da Bíblia o homem criado por Deus perfeito, colocado no jardim, o homem à imagem e semelhança de Deus perfeito. E pelo pecado, pela desobediência à lei imposta por Deus, o seu Criador, quando disse: de todos os frutos comerás, apenas um não comerás. E o homem acabou transgredindo a única oposição que lhe foi feita, o único mandamento que ele tinha naquele momento. Transgrediu, por isso fala do homem caído. E começa falando: o tolo disse em seu coração, não há Deus. Esse não há Deus, os estudiosos falam que na língua hebraica não existe nessa frase esse verbo há, de haver, de existir, não existe Deus, é não Deus. E aí diz: eles são corruptos, fizeram obras abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Essa questão aqui é o tolo, porque trata-se aqui da pessoa que desfaz de Deus, né? Existe aquele que nós conhecemos, o ateu, ele fala, ele expressa
que não acredita em Deus, que não existe Deus nenhum. E esse é o ateu teórico, não é? Ele é baseado na ciência, até a questão da criação. Ele não acredita que Deus criou o homem da forma que está falando na Escritura Sagrada. Ele vai pelo âmbito da ciência, que diz que o homem nasceu de uma explosão e outras teorias falam que o homem veio do macaco e por aí vai. Mas existe aquele ateu que é o ateu da prática. E eu quero chamar a atenção para esse ateu, porque ele diz, vamos com essa expressão, não há Deus. Porque muitas vezes nós professamos acreditar em Deus e chama Deus a todo tempo e atribui as coisas boas a Deus, mas em alguns momentos acabamos por questionar, como no salmo anterior, o Salmo 13, o próprio Davi dizia: ó Senhor, por quanto tempo esquecerás? Para sempre, né? Outros salmos, ele dizia: você não está me vendo? Quanto tempo ainda me deixarás nessa situação e tal? Isso a gente vê por conta da falta de crer, muitas vezes, porque o coração do homem, criado por Deus, mas na queda, como já falei, no jardim do Éden, a partir dali todos pecaram e todos são nascidos do pecado. Por isso todos precisam desse reconhecimento e entendam que Deus é soberano e que nenhum homem por si próprio, apesar de Deus ter dado o livre-arbítrio, nenhum homem por si mesmo tem condições de dominar-se ou de dizer: eu não preciso de Deus. Eu vejo algumas pessoas dizerem: eu só quero que Deus me dê saúde para trabalhar e viver minha vida. Como que Ele me dando saúde já está bom e eu posso seguir o meu próprio caminho? Mas nós não enxergamos nada, apenas o que está à nossa volta. Por isso precisamos e dependemos daquele que nos criou. E mostra também que dessa corrupção do homem em sua insensatez por negar a existência de Deus. Ou seja, insensatez, o homem insensato é aquele que lhe falta o bom senso, a razão, um homem inconsequente que, como já disse, usando o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua liberdade de escolha, ele esquece que tudo que o homem faz, ele semeia e ele colherá, e que Deus é justo. E mostra esse salmo que ninguém escapa do Senhor. E o insensato, além de negar a Deus, ele tem o prazer de explorar o próximo pela sua imoralidade. E isso a gente pode lembrar até dos políticos, das pessoas más, que vivem uma vida como se esquecera que Deus é justo e que vê tudo. Muitas vezes nós fazemos, pensamos, agimos de forma que esquecidos de que nosso ato de maldade será recompensado com a justiça de Deus, assim como os nossos atos de bondade serão reconhecidos por Deus. E o Salmo diz que do céu ele olhou para baixo e no meio dos filhos dos homens não havia os que entendessem e buscassem a Deus. Todos se desviaram e juntos tornaram-se imundos. A gente se lembra naquela época, quando ia haver a destruição de Sodoma,
E Abraão, conversando com Deus, dizia: Deus, você vai destruir aquela cidade, mas e se tiver 50 justos? E Deus lhe respondeu: eu não destruirei. E Abraão ainda insistindo: e se houver 40, disse, também não destruirei. E se houver 30, e foi baixando, baixando, se houver 10 justos, né? E sabemos o final da história. Foi destruído porque não haviam justos ali. Então sabemos que para encontrar justos hoje tá difícil. Mas existe uma pergunta no verso 4: todos os trabalhadores não têm conhecimento da iniquidade? Sim, todos nós temos. Porque todo conhecimento de Deus está na mente humana, na consciência humana. Quando nós praticamos alguma coisa e que nossa consciência nos avisa que não está correto, embora deixamos passar aquele pensamento que nos avisa que não está correto e continuamos. Mas diz assim: devoram o meu povo como quem devora o pão e não invocam ao Senhor. Então eu volto a falar aí, né, dos políticos, e não só dos políticos, mas de todo aquele que esquece de Deus, não busca a Deus e tenta tirar proveito das outras pessoas e não anda segundo os caminhos do Senhor. O 5 diz: ali estavam eles em grande temor, porque Deus está na geração dos justos. Realmente Deus está com aquele que anda na sua justiça, que reconhece que Ele é o Senhor dos senhores e que anda nos seus caminhos. E aqui no finalzinho: oh, se a salvação de Israel saísse de Sião, quando o Senhor trouxer de volta o cativeiro do seu povo, Jacó se regozijará, Israel será feliz. Aí a gente vê aqui, tratando-se de Sião, a gente sabe que Deus é maravilhoso e nos trouxe um Salvador. E que nos trouxe a salvação, nos deu o livre acesso, mas ele fala em Sião como sendo um lugar de refúgio, que antes era considerado Sião, era considerado o lugar seguro de Jerusalém, né? O Salmo 121 expressa que eu elevarei os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, é porque era um monte considerado seguro. E ainda no livro de Isaías 60, capítulo 62, verso 1 e 2, por amor de Sião, eu não me manterei calmo. E por amor de Jerusalém, eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandeça como a aurora e a sua salvação como uma tocha que arde. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Esse é o nosso refúgio. Saber que Deus, ele julga com justiça. Cabe a nós reconhecermos a sua soberania, confiar que ele é fiel para cuidar dos seus. Ele é um refúgio para aquele que é justo, e não somos justos pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias condições, porque pecamos desde o Éden e carregamos, arrastamos esse pecado até hoje. Mas que possamos reconhecer isso, aceitar o bem de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, e entender que só nele, porque o próprio Jesus disse: não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, que todos nós sejamos escolhidos de Deus, atentando para a sua palavra verdadeira e seguindo a sua vontade com esperança, porque Ele, com certeza, fará a nossa redenção e está pronto a nos dar a vitória hoje e na vitória final também. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.